Existe uma coisa que você está forçando agora. Pode ser uma pessoa, pode ser um resultado que ainda não veio, pode ser uma versão de si mesmo que você precisa tanto que está destruindo o processo de se tornar ela. Pode ser um reconhecimento que você trabalhou para merecer e que ainda não apareceu. Pode ser uma situação que você está tentando controlar com tamanha intensidade que já não sabe mais se está perseguindo algo que quer de verdade ou se está apenas com medo de parar. Você sabe do que eu estou falando. Tem algo na sua vida agora que você está segurando com força demais. E no fundo, num lugar que você raramente visita porque é desconfortável demais, você já sabe que está forçando. Você só ainda não sabe o que fazer com isso. Esse vídeo é sobre exatamente isso. E eu preciso que você fique até o final, porque o que os estoicos descobriram sobre desapego vai contradizer tudo que a cultura moderna de performance te ensinou sobre como conseguir o que você quer. Vai lá nos comentários agora e escreve o que você está forçando na sua vida agora e, no fundo, já sabe que deveria soltar. Escreve enquanto o vídeo começa, porque no final, essa pergunta vai ter uma resposta diferente da que você está carregando agora. Deixa eu te contar sobre o momento mais importante da vida de Marco Aurélio. E não é quando ele se tornou imperador, é quando ele perdeu, em 169 d.C. Seu co-imperador e melhor amigo, Lúcio Vero, morreu subitamente de uma doença que varreu Roma durante anos. Marco Aurélio tinha tentado de tudo. Tinha mobilizado os melhores médicos do império. Tinha rezado. Tinha feito rituais. Tinha usado o poder de governar um império inteiro, tentando controlar algo que estava completamente além do seu controle. E Lúcio morreu mesmo assim. E o que Marco Aurélio escreveu nas meditações depois dessa perda não foi raiva, não foi negação. Foi uma das frases mais libertadoras que a filosofia produziu em 2000 anos. Perde tempo quem faz outra coisa que não seja melhorar a alma. Ele não estava sendo indiferente à perda. Estava reconhecendo, com a dor ainda fresca, que o único território onde ele tinha poder real era dentro de si mesmo, e que tudo fora disso, incluindo as pessoas que amava, os resultados que buscava, as circunstâncias que tentava controlar, existia numa categoria diferente. Uma categoria que precisava ser recebida, não controlada. Esse reconhecimento mudou como ele governou pelo resto da vida e vai mudar como você vive a partir de hoje. Por que forçar nunca funciona do jeito que você quer? Vou te mostrar o mecanismo exato pelo qual forçar destrói o que você mais quer. Porque entender isso vai fazer a diferença entre aceitar intelectualmente o desapego e realmente praticá-lo nas situações mais difíceis da sua vida. Quando você força uma pessoa a ficar, o que acontece de verdade? Ela fica, mas diferente. A espontaneidade some, a leveza some. A atração que existia porque ela escolhia estar lá livremente é substituída por uma dinâmica de pressão e resposta, onde cada gesto dela passa a ser uma reação ao que você exige, não uma expressão do que ela sente. O que você queria não era apenas a presença dela, era a presença dela escolhida, genuína, sem obrigação. E forçar destrói exatamente a parte que você mais queria. A parte que tornava a presença dela valiosa. Você ficou com o corpo, mas perdeu a alma do que estava buscando. Quando você força um resultado no trabalho, o que acontece? Você começa a tomar decisões cada vez mais movidas pelo desespero de conseguir, não pela qualidade do caminho. Você perde perspectiva progressivamente. Você para de enxergar alternativas, porque está focado demais numa única saída que está tentando forçar. E frequentemente, enquanto empurra aquela porta com toda a força, uma janela completamente aberta do outro lado fica invisível, porque você não está disponível para ver o que não é aquilo que decidiu que precisa ser.
Sêneca entendeu esse mecanismo com uma precisão que ainda hoje é válida e escreveu: tudo que está além do que é suficiente nos prejudica. Não é sobre renunciar ao que você quer ou fingir que não quer. É sobre reconhecer que a intensidade do controle que você está exercendo está te custando muito mais do que o resultado que está perseguindo. Está custando sua paz presente, está custando sua clareza de visão, está custando sua capacidade de perceber o que está disponível agora, enquanto você está com toda a atenção fixada no que ainda não chegou e pode nunca chegar do jeito que você imaginou. E o paradoxo mais cruel de tudo isso é que quanto mais você força, mais o que você quer recua. Porque as melhores coisas da vida, conexão genuína, oportunidades reais, paz que dura, elas não chegam para quem força, elas chegam para quem está disponível. E quem está forçando nunca está disponível, está ocupado demais controlando. O que desapego não é antes de continuar. Eu preciso destruir um equívoco que vai sabotar tudo que você vai aprender aqui se eu não fizer isso agora. Desapego não é indiferença. Não é fingir que não se importa. Não é construir uma armadura emocional e parar de sentir para não se machucar. Não é a postura fria de quem desistiu de querer coisas. Essa é a versão corrompida do desapego. A versão que as pessoas adotam depois de muita dor, que é basicamente um mecanismo de defesa disfarçado de sabedoria. Os estoicos chamavam de algo muito diferente. Chamavam de amor fati, amor ao destino. A capacidade de querer profundamente, de se engajar completamente, de se dedicar com toda a intensidade que você tem e, ao mesmo tempo, estar em paz com qualquer resultado que esse esforço produza. Marco Aurélio amava as pessoas que perdeu. Sêneca amava profundamente a vida que escolheu, mesmo quando ela foi tomada por Nero, que o condenou ao exílio. Epicteto amava o conhecimento com uma intensidade que transformou a escravidão em escola de filosofia. Nenhum deles era indiferente. Todos eles eram desapegados. E a diferença entre os dois é exatamente isso. Indiferença é não querer. Desapego é querer com tudo que você tem enquanto pratica a liberdade de não precisar. É agir com total comprometimento, sem fazer do resultado a condição da sua paz. Essa distinção, quando internalizada de verdade, muda completamente a qualidade de tudo que você faz e de tudo que você sente. Se você está chegando até aqui e quer aprender como praticar esse desapego de forma estruturada no dia a dia, não como conceito abstrato, mas como ferramenta real para situações concretas, eu te convido a acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição desse vídeo. Ele tem exercícios práticos específicos para desenvolver essa habilidade nas áreas onde você mais precisa. Vale muito a pena acessar depois desse vídeo. A Física do Desapego. Sêneca escreveu algo numa das suas cartas que parece poético à primeira leitura, mas é, na verdade, uma observação extremamente precisa sobre como a realidade humana funciona. Recebe sem arrogância, solta sem luta. 6 palavras, e dentro delas está um princípio de física humana que a maioria das pessoas passa a vida inteira violando sem perceber que está violando. Pensa no que acontece quando você tenta segurar água com força, com os dedos fechados e os punhos apertados. Ela escapa por entre os dedos muito mais rápido do que se você tivesse com a mão completamente aberta e relaxada. A água não está te punindo. Está apenas seguindo sua natureza, que é fluir por onde há espaço. Pensa no que acontece quando você tenta controlar totalmente uma conversa com alguém, forçando a direção, impondo o ritmo que você quer, empurrando em direção ao desfecho que você decidiu que precisa acontecer. A conversa perde a vida imediatamente, torna-se mecânica e pesada. A outra pessoa sente a pressão e instintivamente recua. O que poderia ter emergido naturalmente, organicamente, de forma bela e inesperada, é sufocado,
pela tentativa de controle antes mesmo de ter chance de existir. A realidade, as pessoas, as oportunidades, os momentos, as conexões, funciona exatamente como a água. Ela flui naturalmente por onde há espaço disponível, por onde não há resistência, por onde existe abertura para receber. E você, quando está forçando, está com os punhos completamente fechados. Não há espaço. O que você quer não consegue entrar porque você está ocupado demais tentando segurar o que tem medo de perder. O desapego estoico não é abrir a mão e deixar tudo cair de uma vez, indiferente ao que vai embora. É aprender a manter a mão aberta, disponível, presente, receptiva, sem apertar o suficiente para destruir o que toca, recebendo o que chega com gratidão, soltando o que vai sem resistência, com a mesma naturalidade e a mesma continuidade de quem respira. Ar entra, ar sai, entra, sai, sem tentar segurar o ar para não perder, sem tentar empurrar o ar para fora mais rápido do que o natural. O corpo sabe. E quando você aprende a confiar nesse mesmo ritmo nas outras áreas da vida, você descobre que há muito mais chegando do que você conseguia ver quando estava com os punhos fechados. Soltar. Não é desistir. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas trava, porque culturalmente fomos ensinados que soltar é fraqueza, que persistência é sempre virtude, que quem solta está desistindo. E essa crença faz com que pessoas segurem coisas que deveriam ter ido há muito tempo. Relacionamentos que já acabaram, mas que continuam sendo alimentados por medo, não por amor. Projetos que perderam o propósito, mas continuam porque parar parece derrota. Versões de si mesmo que já não servem, mas que são mantidas porque mudar parece traição a quem você foi. Epicteto dizia algo que corta essa confusão com precisão. Nunca digas de nada que o perdi. Diz que o restituí. Quando alguém vai embora, você não perdeu. Devolveu ao fluxo natural do qual ela veio. Quando um projeto chega ao fim, você não fracassou. Completou o ciclo natural daquele esforço. Quando uma versão de você precisa morrer para que outra nasça, você não está traindo quem foi, está honrando quem está se tornando. Soltar, no senso estoico, não é desistência passiva. É uma escolha ativa e corajosa de parar de gastar energia em resistência ao inevitável e redirecionar essa energia para o que está vivo, para o que ainda tem movimento natural, para o que ainda faz sentido agora. É a coragem de reconhecer quando o ciclo acabou e de honrar esse fim em vez de lutar contra ele. Clica em curtir esse vídeo agora se isso está ressoando com algo que você sente que precisa soltar. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão segurando o que deveria ter ido. E se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo que vai continuar construindo essa liberdade interna. O que aparece quando você para de forçar. Agora eu quero te mostrar o outro lado. Não o que você perde quando solta. O que aparece quando você para de forçar. Porque essa é a parte que ninguém conta e que só faz sentido quando você vive. Quando você para de forçar uma pessoa, uma de duas coisas acontece. Ou ela escolhe ficar de verdade, por vontade própria, pela primeira vez, sem a pressão que tornava a presença dela obrigatória e mecânica. Ou ela vai. E a ausência revela que o que você estava segurando não era o relacionamento que você achava que estava. E nas duas possibilidades, você ganhou algo que não existia antes: clareza. A clareza de ver a situação como ela realmente é, não como você precisava que fosse. Quando você para de forçar um resultado no trabalho, sua atenção se expande. Você começa a ver caminhos que estavam invisíveis, porque a fixação no único caminho que você estava forçando bloqueava tudo ao redor. Oportunidades aparecem. Conexões se formam, soluções emergem, não porque a situação mudou, mas porque você parou de lutar contra ela e começou a trabalhar com ela.
E quando você para de forçar uma versão de si mesmo, quando você para de performar quem você acha que precisa ser e começa a simplesmente ser quem você é agora, algo ainda mais profundo acontece. As pessoas certas aparecem. As situações certas aparecem. Porque o que você estava projetando antes era uma performance. E performances atraem público. Quando você para de performar, você começa a atrair o que ressoa com quem você realmente é. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos de quem força são pensamentos de escassez, de que se você não controlar, nada vai chegar. Os pensamentos de quem solta são pensamentos de abundância, de que há espaço para o que é certo aparecer quando você para de bloquear a chegada com o controle. O momento da soltura. Eu quero terminar falando sobre o momento específico em que você decide soltar, porque esse momento tem uma qualidade muito particular, uma textura interna muito específica, que você vai reconhecer quando chegar, e que é completamente diferente do que você imagina agora. Não é um momento de fraqueza. Não é o momento em que você desiste porque finalmente ficou sem forças para continuar. É o momento exatamente oposto. É quando você finalmente tem força suficiente, clareza suficiente e honestidade suficiente para reconhecer que continuar segurando estava te custando mais do que soltar custaria. É o momento em que você olha para o que está carregando com os olhos abertos e percebe: isso não é meu. Nunca foi realmente meu. Eu estava gastando energia que poderia estar sendo direcionada para construir o que de fato pertence à minha vida. E essa percepção, quando ela chega de verdade, não como frase, mas como sentimento, tem uma leveza que é quase física. Como tirar uma mochila que você carregava há tanto tempo que esqueceu que estava com ela. Sêneca descreveu esse momento como libertação genuína, não como derrota. Liberta-te do que não é teu, não porque não importava, mas porque importar-se e possuir são coisas completamente diferentes, e confundir as duas é a raiz de quase todo o sofrimento desnecessário que os seres humanos criam para si mesmos. Você pode importar-se profundamente com algo ou alguém sem tentar possuí-lo, sem tentar controlá-lo, sem fazer da permanência dele a condição da sua paz. Você pode querer com genuína intensidade, sem fazer do resultado a condição da sua integridade como pessoa. E quando você chega nesse ponto, quando você finalmente consegue querer com tudo que tem e ao mesmo tempo estar em paz, independente do que vem depois, você descobriu o que os estoicos chamavam de liberdade real. Não a liberdade de circunstância, que depende do mundo te dar o que você quer e nunca te tirar o que você tem. A liberdade de caráter, que existe de forma sólida e permanente, independente do que o mundo te dá ou te remove. Essa liberdade não aparece quando as coisas dão certo. Ela aparece quando você para de precisar que as coisas deem certo para estar inteiro. E esse estado é o ponto de chegada que esse vídeo existe para te mostrar. Agora vai lá, reler o que você escreveu nos comentários no início. O que você disse que está forçando. Olha para isso com os olhos do que você aprendeu aqui. Não é uma decisão que precisa ser tomada agora, mas é uma pergunta que precisa ser honrada. Você está segurando isso porque faz sentido continuar, ou porque tem medo do que vem depois de soltar. Escreve lá embaixo o que mudou na sua perspectiva. E o Manual do Estoicismo tem o passo a passo de como praticar esse desapego de forma estruturada, nas situações mais concretas da sua vida. O link está na descrição. E antes de fechar, esse vídeo falou sobre parar de forçar, sobre soltar, sobre confiar no fluxo natural das coisas. Mas existe um perigo nessa prática que quase ninguém menciona. Confundir desapego com falta de direção. Soltar sem saber para onde você está indo é só deriva. O desapego que liberta
É o desapego de quem tem clareza sobre quem está se tornando e por isso pode soltar o que não serve sem perder o rumo. No vídeo mais recente desse canal, eu falo sobre exatamente isso. Como construir em silêncio com disciplina e direção, sem precisar de validação externa, sem precisar de motivação constante, apenas com o compromisso sólido de aparecer para o que você prometeu para si mesmo. Se você vai praticar desapego, precisa ter essa base primeiro. Senão você vai soltar tudo e não construir nada. O vídeo se chama Discipline-se ou A Vida Vai Te Disciplinar do Jeito Errado. Está aqui no canal. Assiste agora. Porque liberdade sem direção não é liberdade. É só ausência de comprometimento. Te vejo lá.